Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast Papo Legal do curso de Direito do Unisalesiano. Professor Everton, professor Cavazana aqui, sempre comandando os nossos trabalhos. E hoje nós estamos com mais um convidado ilustre, Dr. Zé Fernando, é promotor de justiça e também professor de prática penal aqui do nosso Unisalesiano. E o Zé Fernando, como ele gosta de ser chamado, está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre como foi a trajetória dele, até promotor de justiça há um bom tempo. Já não vamos falar muito de tempo, né, Zé? Porque denuncia as coisas. Tá passando. E também como professor, tá bom? Então, Zé, obrigado aí, seja bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para bater um papo com a gente aí, né? Muito obrigado, pessoal. É um prazer é meu estar aqui compartilhando aqui dessa mesa, desse bate-papo. É uma honra. Muito bom. Ô Zé, eu vou fazer as palavras aí do Misaka, né? Vou me utilizar das palavras do Misaka. É um prazer tê-lo aqui, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo. Já sei do profissional diferenciado que você é, né? Está iniciando essa carreira docente também. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. E o nosso objetivo aqui hoje, primordial, é entender essa carreira do Ministério Público, né? É uma carreira almejada, é uma carreira que todos que estão fora e pretendem tem algumas dúvidas, né? Então a gente quer explorar isso, né? Entender essa carreira a fundo aí. Vamos buscar isso, né? E de explorar um pouco da cozinha do Zé, né, Zé? Opa, vamos trocar umas receitas aqui. Zé, prazer estar aqui contigo. Conheço o Zé há mais de 10 anos. Trabalhamos juntos até hoje lá em Penápolis, né? E compartilhamos muitas experiências bacanas. E quando ele morava perto de casa, agora mudou, e eu ia direto na casa dele, né, degustar o belo churrasco que ele fazia, né? Sim, então, além de promotor, cozinheiro e pescador, né, Marcelo? Pescador. Estava aprendendo com você lá. Ô Zé, vamos lá. Puxando aí a carreira, cara. Conta um pouco aí, quanto tempo você está na carreira do Ministério Público, o que te levou a encarar o concurso? Fala para nós aí. Bom, nós já estamos aí com 18 anos este ano. Em agosto eu faço 18 anos de MP. E a vontade começou mesmo ali no terceiro ano de faculdade, o interesse, né, pela carreira, como a gente começou, né? Terceiro ano da faculdade, eu fui fazer um estágio com um promotor, né? Era um professor da época. E fiz estágio numa promotoria civil, e foi a minha experiência em estágio foi no MP, né, civil. E ali começou a surtir o interesse, né, pela carreira, pela atividade do promotor. E tenho também um tio que era da carreira. Então eu acho que a escolha, o início da escolha, né, começa ali pelo terceiro ano. E eu tive dois agentes balizadores, assim, né, inspiradores, que me direcionaram para a carreira do MP, né? O meu mentor lá no estágio e esse tio que era da carreira do Ministério Público. E ali começa a jornada, né, os interesses, do que caía, como eram as provas, ali no início da faculdade, ainda era o começo da internet, então eu ficava pegando prova, era mais difícil, né, o acesso. Os materiais eram todos físicos ainda, sim, né? Apostila, alguma coisa estava surgindo. Um outro site, eu só me lembro de um site que publicava as provas, né? E ali começa o meu interesse pela carreira. E antes da carreira do promotor, do juiz também, tem a carreira do concurseiro, né? Legal. Tem que passar por essa carreira. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Você começou, então, já focar o edital, como os concurseiros sempre falam, né? Já começou a focar o edital já no terceiro ano? Já. Pelo menos para ver o que caía, né? Quais eram as matérias mais fortes ou as mais exigidas. Então ali eu já comecei a porque ter tem isso, né? uma curiosidade, né? É bom que as pessoas saibam, porque a carreira que você almeja, ela tem, né? Ela tem materiais especificidades. Exatamente. Exato. Então, é mais uma curiosidade. A gente ainda está no terceiro ano, né? Tem ainda uma caminhada ainda não viu todas as matérias. Não viu, mas assim, ali eu já comecei pelo menos a ser curioso, né? Tentar... E o próprio ambiente também, né, Zé? Sim. Porque assim, o ambiente do Ministério Público, ele é aquele ambiente, né? Não só a rotina do processo,
mas a forma que você lida com as pessoas, não é? Sim. A forma do profissional agir, tem cada um a tem rotina, o seu, a rotina da promotoria, exatamente. Né? Atendimento ao público e os processos, né? Na época eram processos físicos, né? Sim. Então os processos chegavam todo dia, né? De carrinho lá e depois tinha que levar para o fórum ou para o cartório. Então aí a gente vai pegando a rotina mesmo da carreira, né? E aí começou o estudo específico. Terminou a faculdade. Sim. Chegou a advogar ou não, Zé? Sim, pouco, né? Pouco. Eu passei na OAB, eu concluí a graduação e passei na OAB ali no começo, dei entrada na carteira e já parti Você é de pro Fernandópolis, estudo. né, Zé? Santa Fé. Santa Fé. Santa Fé. Estudou lá? Fiz Marília, Univem Marília. Aí fui para São Paulo estudar, fazer cursinho. Né? Na época ainda era o começo do começo mesmo dos cursinhos online. Ainda praticamente não existia. É que também foi uma fase de transição interessante também, isso, né? também. Essa nossa geração, e aqui é só um parênteses, né? Eu estava lendo recentemente algo nesse sentido. É uma geração de grande importância porque nós pegamos essa fase de transição em tudo e nos adaptamos. É uma geração que aprendeu a datilografia e é uma geração que aprendeu tocar, né? Tocar no celular, nas telas. Né? Isso é bem interessante que se coloca. Sofremos, né? Que é uma fase de transição que acabou passando por isso. Aí você foi para São Paulo e ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos em São Paulo, entre estudo e advocacia. Trabalhando como delegado, né? Que foi a primeira carreira que eu passei. Eu ia te né? perguntar isso, né? Porque antes de ser promotor... eu 2 anos ali estudando, eu passei para delegado em São Paulo, 2004. Ué, rapaz, eu não sabia, não. Fiquei de 2004, 1 ano e meio, quase. Trabalhando lá em São Lá Paulo, em São Paulo. capital. Fiquei lá e estudando, aí ingressei na polícia. Aí eu resolvi, já tinha o sonho, o desejo, né, da carreira. Aí eu decidi exonerar, pedi exoneração e literalmente voltei para casa, né? Você pediu exoneração antes de passar no concurso? Antes de Caramba, passar. então queria mesmo. Queria, Tinha certeza disso, né? Poucos acho que tem esse cuidado, vamos assim dizer. Né? Assim, eu tinha lá, já trabalhando, tinha uma vida independente, financeira, comprei meu carro e abri mão de tudo, assim, para voltar do zero mesmo. Caramba. Né? Aí eu fiquei mais 1 ano, eu volto a estudar, né? Porque eu não estava conseguindo estudar, eu fazia muito plantão noturno, né? Plantões de 12 horas. E aquilo lá exigia muito, eu não conseguia estudar e aquilo lá começou a me incomodar também. Aí, conversando em casa e tal, aí eu vou sair, vou perseguir o meu objetivo, né? Aí eu voltei para casa, mais 1 ano eu passei no MP do Tocantins, certinho. Eu exonerei em dezembro de 2005, na primeira semana, dia 2 talvez. No dia 6 de dezembro de 2006, sai a minha aprovação no MP do Tocantins. E durante o MP do Tocantins, sai São Paulo. E lá praticamente eu já estava aprovado, né? Falei, eu vou fazer São Paulo. Né? Sim. Porque eu já tinha ficado nas primeiras fases. E falei, poxa, eu já passei em Tocantins, eu vou ter que voltar a fazer a primeira fase. Aí meu pai já pagou a inscrição, falei, eu vou, mas por respeito, assim. E fui bem tranquilo. E passei na primeira. Falei, opa, vamos lá, pro segunda fase, né? Fiz a segunda fase, opa. Aí fui embora. Terceira confiança, fase, né? Assim, eu tava tranquilo. Assim, sem pressão, né? Exato. O que viesse seria ótimo, mas, sim. né? Sem pressão. Em 2007, no mesmo mês, eu fui chamado nos 2, né? Aí, como era de São Paulo, né? Perto de casa, aí eu optei por ficar em São Paulo. Se bem que lá ia pescar pra caramba, pois hein? Tava pensando nisso. E agora você vai pra lá pescar, né? Mas eu acho que é melhor ir pra lá pescar, né? Sim, dá uma relaxada e conheceu. É uma trajetória bacana, Zé. E uma coisa que eu acho que todo mundo gosta de perguntar é o seguinte. Quando você voltou, como você disse, começou do zero. Você já estava casado, não? Não. Ainda não. Namorava, solteiro, tal. E aí você sentava e quantas horas você se debruçava ali nos livros? Nesse retorno, como eu não estava trabalhando ali no começo, era 10, 12 horas. Caramba! Por dia. Ali eu tive que dar tudo, né? Quebrou a ponte, não dava pra voltar mais, né? Exonerou pra frente, é tudo nada agora. Ali eu
Foi um ano puxado, E essa né? fase, dessas 12 horas, 10, 12 horas por dia, como é que era? Era a parte da manhã, né? a parte da tarde? De manhã, tarde à noite. Das 7h30 da manhã às 11h30, 1h30 às 5h. 7h30 às 11h30 da manhã. 1h30 às 5h. Depois 7 da noite às 10, né? Em cima de livro? Livros. Caramba. Eu tinha um material, né? Como eu já havia estudado, né? E eu já sabia, eu já tinha criado cada um tem seu método de estudo, Sim. né? Os livros que gostam, então eu tive que voltar a tentar buscar aquele nível que a gente estava, né? Na época para delegado, né? Falando em quebrar pontes, né? Tem um autor americano, Mark Berenson, e ele conta uma história de os navegadores, né, espanhóis, quando foram ali para a América Central, eles iam em busca de novas terras e eles perdiam as batalhas muitas vezes, ou durante a luta, a batalha, eles entravam nos seus navios e voltavam para o velho mundo, né? Em determinada tentativa, esse líder fala, nós vamos chegar, agora vai ser diferente, nós vamos chegar em terra e vamos queimar os nossos navios. Não vai ter volta, né? Não vai ter plano B. Antes da batalha. Porque antes eles voltavam para os navios e voltavam para casa. E eles fizeram isso. Desceram em terra, queimaram os navios e foram para a batalha. E aqui sem discutir o mérito da colonização, né? Sim. Mas eles não tinham mais o plano B, né? Era tudo ou nada. Você não tinha opção. Não, quando eu exonero... você não tem opção. Quando eu exonero, eu falei, agora é o tudo ou nada. Eu queimei meu navio. Exatamente. Você ganha um motivacional aí, né? Exato. Então, ali eu tive que... Ou, analogicamente, empurrou a tal da vaquinha pro precipício, né? Agora, meu amigo, você tem que se virar. Mas vem cá, dentro dessa carreira, só é uma dúvida minha, né? Por não ser funcionário público, você teria opção como delegado de pedir um prazo ou não? É difícil conseguir. É difícil? Tem lá, mas tem que ter um tempo licença, também de carreira. Eu não de carreira. tinha. Acho que depois de 3 anos você pode a licença para assuntos particulares. não remuneratória, né? É porque seria também uma opção, Sim, né? Você deixa ali aquela carta na manga, né? Mas eu não tinha. Não tinha essa possibilidade. Salvo engano, depois tem que ser da estabilidade. Tem que passar legal. de acho que tem que 5 anos, sei. Alguma coisa. Ô Zé, mas me ajuda aí, eu acho que vamos deixar claro, e o Isaac também pode me ajudar, essa questão de estudo, não é porque o Zé estudou 10 que essa é a regra. Sim, não claro. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, Sim. pô. Né? Tem um camarada que, eu acho que é assim também, né? Porque é o seguinte, o camarada, pô, putz, então eu tô ferrado, eu não tenho esse tanto de horas para estudar. Porque muitas vezes precisa trabalhar para pagar as contas, né? Exatamente. Tá trabalhando, o cara tá arrebentado, tem família, então isso varia, meu. Varia o tempo de estudo, o tempo de preparação, o tempo que você tem para estudar, então é uma coisa que, né? Aliás, eu acho que a maioria dos aprovados nos concursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria, a maioria trabalha. Sim. Vieram tentando... Sim. Às vezes você vai demorar mais. Sim. Né? Trabalhando, talvez, no seu caso, você falou, eu exonerei e em 1 ano eu consegui realizar meu sonho. Às vezes você trabalhando, tendo que conciliar, você vai demorar mais do que 1 ano, mas vai conseguir também. Até porque a magistratura, o Ministério Público, o próprio delegado de polícia, são carreiras fim, vamos assim dizer, né? Que é o ponto máximo que as pessoas se dedicam, né? Então, necessariamente, acaba trilhando um caminho por vários cargos, aí estuda num tempo menor. Ô Zé, mas e aí? Tomou posse lá, MP São Paulo, né? Aí você começou a trabalhar. E como é que foi esse início de carreira aí pro pessoal que tem interesse? Logo quando eu saí da escola, a gente ficou 1 mês na escola, né? E eu fui pro João Mendes, pro Fórum João Mendes. E foi a minha primeira designação, né? Fiquei 10 dias ali, numa promotoria... Civil também ou não? Civil, uma promotoria interessante. Era uma promotoria que só trabalhava com inventários com testamento. Os processos deviam ser... Todos enormes. E só testamento. Não tinha inventário sem testamento. Então, foi uma experiência única. Sim. E depois, eu era promotor substituto de Lins, né? Da circunscrição de Lins. Aí eu vim para Lins. Fiquei um período em Lins, cobrindo férias, né, dos colegas que saíam. Depois eu fui ali para a região de Rosana, Teodoro Sampaio, e logo vim para a região de Araçatuba e cá estou há 18 anos. Tempinho.
É uma região que o pessoal costuma, né? Gostar. Tal, E né? agora tá no criminal, né, Zé? Ou não? Não, lá civil crime, né? É. A primeira PJ de Penápolis, ela faz civil crime. Eu fiz a minha inicial em Valparaíso, era uma promotoria única, e em Penápolis eu estou há 12 anos. Lá as promotorias são cumulativas ainda, né? Como as varas, né? Não são especializadas totalmente. E estamos lá em Penápolis. Firme e forte. Firme e forte. Não pretende nenhuma outra carreira. Essa carreira que não, você... sim, foi a minha. E aí você carreira inicia fim. na docência. Sim, sim. Uma Agora nova estou aventura. Uma nova aventura. Aqui aprendendo com vocês aqui. Tava sossegado em Bastante. casa, né, Zé? Exato. Sempre sem muito problema em casa. Ó, vou lá. Mas é bacana. Sem prova pra corrigir. É que ele não chegou na fase de correção de eu ia prova. falando isso pra ele. Muito bom. Que é uma fase complexa, né? Na verdade, não é só isso, né? Mas a energia da molecada Exato. contagia, né? Eu ia falar exatamente isso. Muda, né? O discente É um renovo, contagia, né? não é? É legal. Você se atualiza. Essa interação. Você se Uma atualiza. troca de energia. O que te fez acender essa luzinha da docência a essa altura, Zé? Eu acho que assim, a vontade de ter esse contato. Porque a gente guarda muito na memória a nossa experiência, Sim. né? E a gente tem na memória, assim, aqueles professores que foram legais, que inspiraram, outros, né, nem tanto. E eu comecei a sentir esse desejo de querer contribuir também, de compartilhar, né? Eu acho que o professor, ele tem que ser um agente inspirador, né? Sim. De não só compartilhar o conhecimento, né? Ensinar, aprender, mas eu acho assim, a minha missão mesmo é ser um agente inspirador para o aluno, né? Falar, olha, você pode, você consegue. O direito é tão rico, né? Sim. A ciência dá tanta oportunidade para o aluno, então eu gosto disso, né? De inspirar. Poxa, você consegue. E os nossos alunos, gostoso. eles têm essa necessidade. Sim. Todos sem temos, né? dúvida. A gente Todos tem nós alguém temos. se espelhar, né? Alguém pra Exatamente. te orientar. Todos nós temos. Mas o aluno, especialmente, né, em relação ao professor, ele supera a questão técnica, muitas vezes, né? Então ele chega para o professor e fala, professor, como é que é isso? Essa semana mesmo, eu estava em sala de aula e me fizeram uma pergunta que não tinha nada a ver com a técnica da aula, né? Era uma pergunta simplesmente, professor, eu tô com um monte de problema em casa, como é que eu resolvo, sabe? E aí, uma palavra, você né, alimenta o sujeito, abre as possibilidades. Poxa, professor, eu não tinha pensado nisso, né? E a pessoa volta muito melhor, eu acho que é isso. Exatamente. É uma dedicação que a gente tem que ter esse objetivo também. Não é só chegar aqui, né, e transferir conhecimento técnico. Acho que é esse É uma ponto. troca, né? É uma troca infinita, eterna, Sim. assim. Um dia a gente aprende, Sim. ensina, e é muito bom. E assim, eu sempre falo para os alunos que quando todos nós realizamos nosso sonho profissional, né? Você projetou de ter o seu escritório de advocacia, projetou ser juiz de direito, promotor, correu, todo mundo correu atrás renunciou, batalhou, correu atrás, conseguiu. Quando você consegue, você olha aquela sensação que você tem de sonho concretizado, é indescritível, você sente aquilo, mas não sabe descrever aquilo. Agora, eu falo para os alunos que a maneira como a gente continua sentindo isso é quando a gente vê os nossos alunos realizando Sim. seus sonhos. Exato. Então, o aluno certamente logo vai te procurar, fala, ô, professor, eu queria ser promotor, o que eu faço, não sei o que e tal. Você aconselha o aluno ou a aluna lá, daqui a um tempo você vê o nome dela e ele te manda uma mensagem, ô, professor, obrigado, sou promotor de justiça. É como se você tivesse sido aprovado novamente no concurso público. Então, Você agregou, essa é a magia da docência. Gratificante, né? Agregou. Mas vou um gancho no que o Everton disse também a respeito da quantidade, né, de horas. Mas acho que no fim, vocês também passaram, trabalhando e passaram na magistratura. No fim, quando a gente passa e vai fazer a conta, né, uma análise, a persistência, pelo menos na minha visão ou na minha experiência, a persistência, né, a insistência, ela é muito mais valiosa do que o tempo de estudo. Sim. Porque a jornada é longa, é difícil, né? Então, se você não tem paciência, né, persistência, hoje se fala tanto em resiliência, né? Sim. Porque a gente ouve muito não. A gente, né, eu fiz 16 concursos.
Eu ouvi 13 não. Isso é importante falar, porque Sim, tem pessoas, eu passei no primeiro e deu tudo certo. Não. Exato, a gente só conta as pingas que a gente... Exatamente. Exato. Então, eu vi 18... eu vi 13 não. Consegui 3 não. sim. Então, o pessoal vai ficando pelo caminho. Então, se você não tem um mental ali, uma vontade, uma persistência... E o apoio, né, da família também, sim, seu alicerce familiar. Exato. Porque você volta, né? Exato. Você volta para casa dos seus pais, você usufrui da estrutura, né? E aí você dá aquele salto que você queria chegar. E no meu caso, eu me lembro, eu trabalhava já, eu brincava lá em casa, eu voltei a andar, na época, R$10, né? Eu falava, eu voltei a andar com R$10 no bolso. Sim. Porque eu trabalhava mas foi um tudo ou nada. Né? Mas a persistência ainda, ela sempre vai, no final das contas, né? Muito mais importante do que hora de estudo mesmo. Isso você falou e me veio... Eu sempre comento isso também para quem me procura a respeito de concurso. Eu falo, cara, é o que você falou. Persiste e pode ter certeza de que vai acontecer uma coisa. Vai chegar uma hora que você vai falar, não vou conseguir, tô com o saco cheio, vou parar. Isso é normal. Vou fazer outra coisa. Vou fazer, mas aí é o que você falou. Não, é uma fase, você está explodindo, você está pressionado. Então, essa fase vai chegar, então lida com ela. Para um pouco de estudar, dá uma respirada, mas não desiste. Foca de novo, joga tudo para cima, chuta a cadeira. Vai buscar depois. Então, mas depois você volta. Persiste. E quando, é natural. Quando é para ser, ninguém tira, né? Tira, pô. É o seu, né? E confiar no Papai do Céu, né? Acima de pedir. tudo. É isso aí. Em Tocantins, eu me lembro, abriu a inscrição, eu não fiz. Tá? Meus amigos de São Paulo, do cursinho, né? Os concurseiros, eles todos se inscreveram. Aí eu falei, não vou, não estou preparado. Eu havia acabado de sair, 3 meses eu voltei. Né? Já havia saído da carreira. Falei, não vou. E fechou. Aí o concurso abriu de novo a inscrição. Mais 10 dias, talvez, por algum motivo lá. Não sei se houve um problema no edital. Não, vamos reabrir de novo. Falei, eu vou fazer. Fui, enfim. As provas foram todas lá. Todas lá. E você teve que visitar o Sim, estado. Fui 5 vezes para lá, pela CESP UNB, que fez uma prova diferente, né? E eu fui na prorrogação. E acabei passando bem na época. Era para ser, né? Era para ser. Você fala uma coisa, Zé, que eu me recordei, até o Paulo comentando também, que muitas vezes a gente fala assim, mas ele teve a condição familiar que lhe deu uma estrutura para ele exonerar de um cargo de delegado para continuar estudando. E a gente acha que isso é uma vantagem, mas muitas vezes isso é uma pressão psicológica. Você falou aí, eu voltei a andar com R$10 no bolso. Então, a sensação de que você depende de novo dos seus pais, que já ajudaram na faculdade, etc., é pesada também. E aí você tinha uma autonomia financeira, agora você não tem mais. Até para prestar o concurso. Certeza que passou quando você falou aí, não estou preparado, porque você falou, eu vou gastar pra caramba para ir lá no Tocantins. São 5 fases de concurso, então você não começa mais, né? Por outro lado, o cara que mantém o cargo aí, estudando, ele tem menos tempo para estudar, vamos dizer assim, mas ele tem mais fôlego, né? Porque ele tem a independência financeira dele. Vamos falar assim, consegue. Se ele precisar ficar 5, 6, 7 anos, ele não está dependendo de ninguém financeiramente. Diferente, muitas vezes, quando você exonera e você fica dependendo dos pais novamente, né? Isso. Então, quer dizer, a preparação para o concurso, sobre todos os aspectos, ela tem atenção emocional, seja trabalhando, seja só estudando. Você tem uma tensão emocional ali que você precisa saber controlar realmente para você conseguir passar essa fase aí. Eu falo que o maior adversário do concurseiro é ele mesmo, né? É o mental. O mental. Você conseguir vencer. Você falou de desistir, né? É a parte mais difícil, né? Então, se você... O maior adversário é você saber dominar o seu... Né, o mental para você conseguir avançar. Quando eu reprovava em algum concurso, eu trabalhava, né? Eu falava comigo mesmo, eu falava, bom, eu vou me dar o direito de ficar uma semana mal. Só que na outra segunda eu volto. É isso aí. Você dava esse prazo. Sim, porque eu preciso é um descanso, curtir. Né? Não, porque você não tem como você evitar esse sentimento de tristeza. Ele vai vir. Só que ele não pode te travar. Sim. Agora, eu falo, não, essa semana tá bom. Essa semana eu vou ficar de boa, eu vou curtir.
a ressaca, digamos Ressaca assim. moral, eu chamava isso de ressaca moral. Mas na segunda-feira, então, eu já sabia que na segunda eu já voltava mais devagar, né? Ali ainda lembrando da prova passada, e ali começava outra... Como é que é esse voltar? Esse voltar significa o quê? Eu vou pro ponto inicial da obra, vou para onde eu errei mais, eu vou para onde? Eu já focava no próximo. Né? Pegava os editais, geralmente a gente já tinha o edital ali, né? Uhum. Então eu vou pro próximo, é o estado tal, então eu vou dar uma olhada. Quem está estudando sabe o que está para abrir, né? Ou aquele concurso que acabou de acontecer vai demorar. Então, esse daqui já pode ser que em um ano saia. Então, vamos focar nesse edital. Então, e era voltando aos poucos, né? Legal. É uma história, né? Ô, Zé, e o Ministério Público, né? Aí, dúvidas. Não são só flores. Claro que não. Nenhuma carreira, né? Não, nenhum. Você tem o espinho na história aí. Se você puder, claro, né, tirar essa dúvida de todo mundo, onde é que você encontra esse espinho no Ministério Público? Onde é que é o ponto que a carreira te aperta, que você tem que ter aquela força maior? Olha, eu costumo dizer, a gente trabalha com problema. Sim. Nós todos, né, o advogado, o juiz, o promotor, a gente trabalha com problemas que nos são trazidos e dentro da nossa atribuição a gente precisa fazer o nosso papel. Então, isso é muito desgastante. Trabalhar só com resolvendo problemas alheios. Né? E problemas dos mais tranquilos, às vezes, dos mais bizarros, né? Hediondos, digamos assim. Mas achei essa parte uma hora que a gente precisa pescar, extravasar, né? Parar e curtir a família para ter fôlego. Porque ela vai exigir, a carreira ela vai exigir isso. Sim. E até, cortando o Zé, até porque no fundo, seja o Ministério Público, seja a magistratura, no fundo, o conflito vai deixar alguém em situação desagradável. Sim. Não é? Ninguém... É assim que funciona, né? Ninguém sai feliz com os ursinhos carinhosos, né? Passeando de mão dadas. Então ele fala, o Ministério Público pediu minha condenação. Ele não presta. O juiz falou pro carro ficar com a mulher e o carro é meu. Quer dizer, você desagradou. Então é isso que eu acho que, né, Zé? Que a gente acaba, né? Carrega, né? É isso aí, a palavra Mas você sabe que na advocacia, eu até brinco, né? Toda ação que você promove, você já ganha por tabela o inimigo. Porque é o réu requerido. Ele não vai entender que você é profissional. Ele vai entender que você tem algum problema pessoal. Ainda mais cidades pequenas, vamos assim dizer, Araçatuba e tal. O Paulo que promoveu a ação, o Paulo é isso, é aquilo. Então você já ganha o seu primeiro inimigo. Se você não vai bem no processo, né? Você já pegou o inimigo. Você já perdeu o primeiro, já ganhou o primeiro inimigo. Se você não vai bem no processo, você vai ganhar o segundo inimigo, que é o seu cliente. Né? Agora, se você for bem e ele quiser te reconhecer, você vai ganhar uma pessoa para a sua vida de reconhecimento. Então, assim, tem isso também. É cada um no seu papel, igual o Zé falou. E é isso que as pessoas dificilmente às vezes não confundem. Né? Eu acho que tirando a advocacia consultiva, preventiva, assim, que às vezes a pessoa vai um advogado para comprar, para fazer um empreendimento, por exemplo, né? Tirando essa, qualquer um que tem contato com a gente, seja advogado, juiz, promotor, não queria ter. Sim. Ele está lá no fórum, mas ele não queria estar lá, né? Então a pessoa já chega contrariada, seja o autor, seja o réu, nenhum deles queria precisar da gente. O fato é esse. Então, eu falo para os alunos, é diferente. Você, enquanto profissional do direito, as pessoas que você vai lidar, é diferente das pessoas que o arquiteto está lidando. O emocional. Né? O cara vai no arquiteto, ele está querendo construir um sonho dele, ele está lá para fazer uma casa, algo que é o sonho dele. Com a gente, ele veio porque ele foi obrigado, ele não queria estar... Tá com problema, né? Tá com problema. Você aproxima um pouco da medicina, né? Sim, o médico também, tem esse viés, né? Você recepciona a pessoa com problema, né? E a gente não pode... e a gente não escolhe serviço. Né? A demanda, ela aparece... via advogado, via vítima, e a gente não pode, esse caso eu acho legal, eu não gosto, esse eu não gosto, eu vou deixar, vou passar para o colega. Então a gente não tem essa possibilidade de escolher, né? Além de ser um problema que nos é trazido, né? A gente tem que
Tem que superar. Tem que ir pro próximo, né? Exato. E pescar no meio do caminho, fazer o churrasco. Exato. Muito bom. É isso aí. Zé, a gente já sabia que a conversa ia ser extremamente valiosa, não só para nós, mas em especial para os nossos ouvintes aí do podcast, né? Então, eu queria novamente reforçar o agradecimento por você comparecer aqui e disponibilizar do seu tempo em prol dos nossos ouvintes aí. E a gente sempre termina dizendo assim, pedindo para o nosso convidado deixar alguma palavra, alguma orientação final aí para quem está assistindo ao nosso podcast, para acompanhar o nosso podcast. Então, eu vou abrir esse espaço para você. Normalmente, o pessoal usa aquela câmera lá. Se você quiser olhar para a câmera e deixar a palavra para a gente, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo, tá bom? Obrigado já, desde já. Maravilha. Eu que agradeço, Marcelo, Paulo, Everton. Prazer participar desse bate-papo. Foi muito legal, muito bom. É uma honra poder participar de fazer parte agora, né, dessa instituição, Unisalesiano, aprendendo aqui todo dia com vocês, participando, tomando café na sala dos professores, nessa rotina que a gente não vê na promotoria. E, enfim, obrigado mesmo. E a palavra que voltando até para aquilo que os alunos gostam de perguntar, né? Professor, são duas perguntas, geralmente, né? Que eles fazem para todos nós. Quanto tempo você estudou e o que você fez? Né? De que jeito? Como você estudava? Essa é a pergunta. Mas, assim, acho que a gente pode deixar, independente do momento acadêmico em que o aluno está, né? Eu acho que, assim, uma sugestão para o nosso aluno, né? Estude. Estude bastante, né? Eu costumo dizer, esteja acima da média. Às vezes você não sabe, e não sabe mesmo para onde você vai, para onde a vida vai te levar. Então, o que você precisa fazer? Estuda, né? Se esforce, esteja acima da média, porque amanhã a vida vai abrir a porta. Vai abrir a porta, né? Independente da carreira que a pessoa vai seguir, né? E como disse o autor, e se for necessário, queime a caravela, queime o navio. Às vezes a gente precisa queimar o navio para poder seguir um sonho, né? Uma carreira, independente do objetivo, né? É isso, turma. Muito obrigado. É isso aí. Muito bom. Muito bom. A gente agradece. Obrigado. Valeu. É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal do curso de Direito do Unisalesiano. Pessoal, fica com a gente aí para os próximos episódios. Até mais. Valeu. Valeu.